Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Sara e te convido a me ouvir um pouquinho. E agora, sem mais delongas, vamos lá falar sobre o feudalismo. Para começo de conversa, a gente precisa saber que o feudalismo ele é um sistema econômico e político baseado no feudo. Mas antes de começar a falar sobre o processo de formação do feudalismo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Carolíngio. Por quê? Porque alguns aspectos que aconteceram ali no Império Carolíngio foram fundamentais para o surgimento do feudalismo. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Império Carolíngio é que ele era baseado nas relações entre monarca e senhores. O que significa que o poder imperial era baseado na relação de fidelidade entre o senhor e o monarca. Durante o governo de Carlos Magno, o Império Carolíngio era forte, imponente, mantinha sua unidade. Mas o que aconteceu? Em 814, Carlos Magno faleceu, deixando o Império Carolíngio para Luís I. Luís I não exercia tanta influência quanto Carlos Magno, mas mesmo assim ele também conseguiu manter o Império Carolíngio unificado. Então, mesmo o Império Carolíngio não tendo o mesmo prestígio que tinha na época de Carlos Magno, ele se mantinha unificado, o que era muito importante naquele momento. Mas acontece que, assim como Carlos Magno, Luís I também faleceu e deu início aí a uma disputa entre os herdeiros. E essa disputa entre os herdeiros culminou numa guerra civil, que só foi encerrada lá em 843, com o Tratado de Verdun, tá, pessoal? O que é esse tratado? Esse tratado, na verdade, é uma divisão feita do Império Carolíngio. Ele foi dividido em 3 partes, né? França Oriental, França Ocidental e Lotaringia, que é a parte ali central. E essa fragmentação territorial do Império resultou numa fraqueza para o Império. Por quê? Porque ele começou a ser alvo de ataques. E é por conta desses ataques, né, que deram início ali por volta do século IX, né, que a população começou a perceber que a cidade, que o império, não era mais tão seguro quanto antigamente. E aí o que aconteceu? A população começou a ir embora da cidade para o meio rural. Tá, por quê? Porque lá tinham os senhores, né, que tinham um certo poder aquisitivo e tinham capacidade de proteger a população. Posso apontar aqui 3 fatores históricos que aconteceram ali no Império Carolíngio que favoreceram o processo de formação do feudalismo. O primeiro foi o processo de fragmentação política e territorial do Império, que a gente viu, né, que aconteceu por conta da morte de Luís I. Depois veio a afirmação da Igreja Católica. A Igreja Católica vai assumir um papel de destaque, um papel importante em todo o feudalismo, em toda a Idade Média, tá, pessoal? E por último, a síntese de tradições romanas e germânicas, e isso vai acontecer principalmente por conta da influência da Igreja, tá? No entanto, mesmo após o processo de desintegração do Império Carolíngio, algumas relações, algumas características ali foram mantidas. E eu tô falando sim das relações de vassalagem, tá, pessoal? O que é essa relação de vassalagem? É uma aliança feita entre os senhores e os reis, tá, pessoal? E elas visavam principalmente a proteção de territórios, bem como do rei. Essa aliança firmada entre os 2 senhores, no caso o monarca e um senhor, né, ela se estabelecia através de uma cerimônia que ficou conhecida como a homenagem, tá, pessoal? Então é nesse momento que o vassalo ele faz um juramento de proteger o rei, a família dele, o território dele e também de lutar do lado do rei. E em troca, o rei, né, que era o suzerano, daria terras, joias e alguns benefícios, ou seja, era uma relação de troca, tá, pessoal? O rei precisava de proteção e o nobre,
os senhores, né, precisavam de terra, porque a terra ela vai ser muito importante nesse período, tá, pessoal? Então, a partir do século XI, né, esse benefício ele começou a ser chamado de feudo. O que significa feudo? Feudo significa bem doado em troca de algo. É uma relação de troca mesmo, tá, pessoal? Então, o feudo deu origem ao termo feudalismo que nós conhecemos, tá, pessoal? Então, só sintetizando um pouco de tudo isso que eu falei, a relação de vassalagem, o contrato de vassalagem era uma aliança feita entre o suzerano e o vassalo. Quem era o suzerano? Era o rei. E o vassalo, os nobres, tá, pessoal? Os nobres, no caso o vassalo, ele tinha o comprometimento, né, de prestar auxílio militar ou monetário, bem como manter essa relação de fidelidade e conselho para com o rei, tá? Que em troca daria proteção e concessão do feudo, tá, pessoal? O que significa que, com o passar dos tempos, os vassalos se tornaram senhores feudais, podendo exercer algumas funções que até o momento só cabiam ao rei, como, por exemplo, impor taxas e obrigações aos camponeses, elaborar leis, julgar crimes, cunhar moedas e, principalmente, mobilizar o exército para a proteção de seu território. E é dessa forma que as organizações do feudo vêm se estabelecendo. Então, para começo de conversa, como eu já falei para vocês, a terra ela era fonte de riqueza. Então, quem tinha terra tinha riqueza, tá? Até porque a base da economia da sociedade feudal era justamente a agricultura. Então, tudo que eles precisavam, eles produziam. Por isso que ter terra era sinônimo de riqueza. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que era necessário para a subsistência do feudo era produzido no próprio feudo, tá? Que tipo de coisas que eles produziam? Tudo que você pode julgar necessário para a sobrevivência das pessoas, como, por exemplo, cereal, leguminosas, queijo, manteiga, vinhos, utensílios domésticos, tecidos e etc. E aqui nessa imagem, né, vocês conseguem ver que os castelos, eles eram feitos bem na região central e toda a vida acontecia, todo o sistema econômico acontecia ali ao redor desse castelo. Por quê, pessoal? Porque o castelo, ele era o centro de vida do senhorio. O que é o senhorio, pessoal? É como era chamada os feudos, tá? E esse senhorio, ele também era dividido, afinal, toda a estrutura da sociedade feudal era feita através da divisão por camadas, que a gente vai já falar daqui a pouquinho, tá, pessoal? De antemão, a gente vai se concentrar principalmente aqui, nesse momento, na divisão do senhorio. O senhorio se dividia em 3 partes, tá? O manso senhorial, que era as terras pertencentes ao senhor feudal, né? Geralmente eram as melhores terras, né? E parte, né, do senhorio era reservada para a exploração exclusiva do senhor, tá? Quer dizer que os camponeses não podiam plantar lá e tirar coisas para eles. Essa parte do senhorio era pertencente ao senhor. Mas é claro, né? Assim como tinha o manso senhorial, tinha o manso servil. O que era o manso servil? Era a terra destinada aos camponeses, tá? Onde eles faziam as suas casas, onde eles faziam a sua plantação e etc. Era a dos servos, tá, pessoal? E por último, né, as terras comunais. O que eram as terras comunais? Eram terras que tanto o senhor quanto os camponeses podiam utilizar. Essas terras comunais eram geralmente os pastos, os bosques, os terrenos baldios que eram utilizados tanto pelo senhor quanto pelos camponeses. Só que, pessoal, essa também era uma parte importante ali do senhorio, porque ali era onde era feita as caças, tá, pessoal? E só quem tinha o direito de caçar, só quem poderia caçar seriam os senhores, tá? Como vocês podem observar, a sociedade feudal, ela era dividida, ela era uma sociedade de ordens, tá, pessoal? Por quê? Porque ela era dividida em 3 grupos sociais e todos esses grupos, eles tinham diferentes funções, tá? E quem é que definiu essas funções? Era Deus, tá, pessoal? E aqui a gente já começa a ver um pouquinho da influência exercida pela igreja, tá?
Então, como eu falei lá no início, pessoal, a igreja ela vai exercer uma função importante, né? Uma influência muito grande aqui na sociedade feudal. Então, até a forma como era dividida, né, as camadas sociais, passava, né, pela igreja. Por quê? Porque eles entendiam que era a vontade de Deus ali sendo feita. Por isso, existia essa divisão hierárquica, tá? O que significa, né, que cada grupo tinha que fazer a sua função. Então, o clero, que era composto ali pelos padres, pelos bispos, e arcebispo, né, eles eram responsáveis aí por orar pela população, pelos camponeses, pela nobreza, pela sociedade como um todo. O clero ele era dividido em dois, tá? O clero secular e o clero regular. O clero secular, pessoal, era aquele responsável por ter contato direto com os fiéis. Eram eles que ensinavam o evangelho, que cuidavam dos bens da igreja, etc. E o clero regular era aquele grupo, né, de pessoas que viviam isoladas, tá, pessoal, do mundo. Era aqueles que viviam uma vida regrada pela vontade de Deus, pela oração, pela penitência. Depois dele vinha a nobreza. Quem era a nobreza? O rei, os duques, os condes, os marqueses, os viscondes e os barões. E eles eram responsáveis por proteger a cidade, tá? Eles eram guerreiros. E por último vem os camponeses, que era ali toda a população que não era nobre e nem fazia parte do clero. E ao contrário do que a gente pode pensar, quem tinha mais não era quem era responsável economicamente por manter a sociedade, muito pelo contrário. Quem era o responsável por fazer a manutenção econômica dessa sociedade era justamente os camponeses, tá, pessoal? Aquele que, como representado aí na pirâmide, era a população mais pobre, tá? Eles eram responsáveis ali por prover todo o sustento da sociedade, tá, pessoal? Por isso, né, a questão do trabalho também era uma concepção muito definida na sociedade feudal. Tanto que a gente observa que os servos, que os camponeses, na verdade, eram divididos em 3 grupos: os servos, os vilões e os escravos. Os servos, pessoal, não eram homens livres, tá? Eram aquelas pessoas que adquiriram algum tipo de dívida, né, com os senhores e que agora foram obrigados, né, a viver ali no feudo para trabalhar e tudo mais. Então, os servos, eles não podiam jamais abandonar a propriedade que eles viviam e deviam, né, pagar taxas pelo uso da terra e também da sua proteção. Que taxas eram essas, pessoal? Era a corveia, a talha e a banalidade. O que é a corveia? Vamos supor que um servo, ele trabalhe 5 dias. Significa que pelo menos em um desses 5 dias ele deve trabalhar nas terras do Senhor, tá? Trabalhar de graça, não era um trabalho remunerado. Isso que era a corveia. Já a talha era a taxa que o servo era obrigado a pagar por tudo aquilo que ele produzia no seu próprio manso servil. Ou seja, ele plantava, ele cuidava e colhia lá, era seu, mas metade, né, da sua produção deveria ser dado para o Senhor, mesmo não sendo feita na propriedade do Senhor, e sim no manso servil. E por último vem a banalidade. O que é a banalidade? É uma taxa paga em forma de produtos pelo uso dos moinhos, dos fornos e celeiros instalados nas reservas senhoriais, tá? E voltando a falar sobre a classe dos camponeses, né, o grupo dos camponeses, a gente volta a falar dos vilões e dos escravos. Os vilões, eles eram homens livres, tá? Eles eram camponeses livres. Eles podiam, né, deixar o feudo, ir para outro e por aí vai. Podiam vagar pelos feudos e podiam ter até pequenos lotes de terras, tá? Diferentemente dos servos, que não podiam fazer nada a não ser trabalhar no seu próprio feudo, no feudo do Senhor. E os escravos, que como o próprio nome diz, né, eles eram provavelmente povos que foram vencidos durante as guerras e tudo mais, que foram
escravizados, tá? Eles pertenciam ao senhor e as funções que eles exerciam eram basicamente as tarefas domésticas, tá? Eles trabalhavam nos domínios do senhor. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aula de história, falamos sobre o feudalismo e agora é o momento da revisão, onde a gente vai relembrar alguns conceitos que eu falei no decorrer da aula. Primeira coisa que nós falamos foi justamente a definição do que é o feudalismo. O feudalismo ele é uma organização política, social e econômica baseada no feudo, tá, pessoal? Baseada na terra. A origem do feudalismo se deu principalmente por conta do processo de fragmentação do Império Carolíngio, tá? Algumas características do Império Carolíngio foram mantidas, como, por exemplo, a relação de vassalagem entre o suzerano e o vassalo, tá? Outro ponto que nós falamos foi sobre a estrutura social da sociedade. A gente viu que ela era dividida em 3 grupos, que era o clero, a nobreza e os camponeses, tá, pessoal? O restante da população. Essa sociedade, ela era estamental, o que significa que a mobilidade entre as classes sociais, entre os grupos sociais, não era possível, tá? A gente também falou sobre a organização do feudo, né, do senhorio. A gente sabe que ele também era dividido em 3 partes, né? O manso senhorio, o manso servil e as terras comunais. A gente também falou sobre a economia, né? Quando eu falei que tudo que eles precisavam, eles produziam no feudo, isso significa que eles tinham uma produção autossuficiente, ou seja, eles não dependiam de nada de fora. Por quê? Porque tudo aquilo que era necessário para a subsistência da população era produzido no próprio feudo. E claro, né? Para fazer jus, para saber se vocês prestaram atenção na aula, se entenderam o assunto, vou deixar aqui 2 questõezinhas para vocês responderem, tá? Com o exercício de fixação. Então responde aí e me diga se você acertou, tá? Tô curiosa. Até mais, pessoal!